Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje em dia, com a nossa vida corrida, optamos por alimentos mais fáceis de preparar, e um deles é o miojo. Mas você já se perguntou quem o criou? Como ele é feito? Quais são os ingredientes que é utilizado no seu preparo? Hoje, vamos ver essas e outras curiosidades sobre o miojo. Então já deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para ajudar. Vocês estão no canal Curiosidades em Geral. Origem: o macarrão instantâneo foi lançado no dia 28 de agosto de 1958 e se chamava Chicken Ramen. Seu criador foi Momofuku Ando, nascido em 5 de março de 1910 em Taiwan e naturalizado japonês. Mudou-se muito novo para o Japão. Apelidado de o Rei dos Macarrões, ele teve a necessidade de fabricar alimentos de baixo custo e de preparo fácil após presenciar, depois da guerra, uma enorme fila de pessoas famintas diante de uma vitrine clandestina de sopa de fitas. Ele costumava dizer: "A paz está garantida quando não se está com fome." Invenção: o cenário era Ikeda, no Japão, logo após a Segunda Guerra Mundial, quando parte do país havia sido destruída por bombardeios e muitas pessoas passavam fome. Ando teve a ideia de criar uma versão de rápido preparo do ramen, tradicional macarrão japonês. Ao ver longas filas se formarem em busca de comida naquele período de escassez, para produzir sua própria versão do macarrão, ele aproveitou óleo e farinha de trigo que eram doados ao país como auxílio dos Estados Unidos. E então, trabalhou sozinho, dormia apenas 4 horas por noite e sem descanso. A rotina durou 1 ano e os testes eram feitos em sua pequena cozinha. Após uma série de tentativas e erros, ele chegou a uma fórmula e ficou popularmente conhecido como ramen mágico. Era vendido em pacotes. Sucesso e outras empresas. O sucesso do macarrão instantâneo foi tão grande que surgiram novas marcas produzindo macarrão. Uma delas foi a Miojo Foods Company, que já existia desde 1950 no Japão e era especializada na produção de outras variedades de massa. Chegada no Brasil. Em 1965, o taiwanês Kong Pyo decidiu fabricar macarrão instantâneo no Brasil. Ele abriu uma empresa registrada como Miojo. Entretanto, a empresa japonesa de mesmo nome entrou com uma ação judicial contra Pyo, que resultou na mudança do nome de sua empresa brasileira para Miojo, mudando somente a escrita, meio que dando uma abrasileirada no nome, como conhecemos hoje em dia. Com a difusão deste nome, o produto acabou ficando conhecido pelo nome da marca e fez com que miojo se tornasse referência para o termo macarrão instantâneo. Anos depois, a Nissin resolveu entrar no mercado brasileiro e comprou a empresa Miojo. Dado o sucesso do nome, a Nissin manteve o termo miojo na logomarca, passando a ser conhecida no Brasil como Nissin Miojo. Mais tarde, em 2007, foi confirmado o processo de compra da Miojo Foods Company, empresa japonesa que já tinha forte presença nos Estados Unidos e Singapura. Processo de fabricação e as suas etapas. Primeiramente, o sal e a goma guar são dissolvidos em água e depois estes são adicionados à farinha de trigo para serem misturados no misturador. Em seguida, a massa passa por um processo de descanso. Então, a massa é laminada em um cilindro para obter uma espessura de aproximadamente 1,2 milímetros. Após ser laminada, a massa vai para o cortador para obter o formato noodle. Assim, a massa já cortada é direcionada ao cozedor, para que seja realizado seu cozimento através de injeção direta de vapor. Logo, o macarrão passa por um processo de secagem, para a umidade da massa ser retirada. Posteriormente, o macarrão é cortado novamente e dobrado em formato de tablete, já no tamanho que vai ser embalado, e então conduzido para a fritadeira, onde será frito por uma imersão em óleo quente em uma temperatura de aproximadamente 150 graus. Ingredientes do macarrão instantâneo.
As matérias-primas utilizadas no preparo do macarrão instantâneo são farinha de trigo, água, sal, goma guar e sais alcalinos. Outros ingredientes que tornam o macarrão instantâneo nutritivo. Extrato de levedura. Este aditivo, também encontrado na cerveja, é rico em vitaminas do complexo B e é adicionado ao macarrão para torná-lo mais nutritivo. Vitamina B6, também conhecida como piridoxina, é encontrada em frutas e cereais e é acrescentada ao alimento para completar o complexo vitamínico. E se tratando do sabor característico, temos 2 ingredientes. Guanilato de sódico, um pó branco fino que é usado para intensificar o sabor. Esse ingrediente também pode ser encontrado em batatas fritas e sopas instantâneas. Glutamato monossódico, aminoácido que ativa as papilas gustativas e realça o gosto do alimento. É através desses componentes que o macarrão, mesmo sendo um produto pré-cozido, mantém características que o tornam altamente apetitoso. Criação do Cup Noodles. Em 1971, em uma viagem aos Estados Unidos, Ando teve uma ideia. Após observar trabalhadores de um supermercado comendo seu ramen em um copo, chegou à conclusão que a forma como ele venderia seu macarrão poderia torná-lo viável ao mercado global, já que outros países não estavam acostumados com a embalagem original do produto. Ele criou então a Nissin Foods e lançou o Cup Noodles mundialmente em um projeto arriscado, mas deu certo. Afinal, no ano da morte de Momofuku, em 2007, a empresa tinha faturado 300 milhões. Esse macarrão consistia em somente na adição de água, pois ele já vinha temperado e o seu recipiente era utilizado para poder ingeri-lo. O Museu do Cup Noodles. O Museu do Cup Noodles se localiza em Yokohama, em Minato Mirai, no Japão, e é bastante popular entre as crianças e familiares. O museu conta com toda a história da Nissin e suas criações. Momofuku Ando, fundador da Nissin, mudou drasticamente a dieta japonesa. Os macarrões instantâneos agora são uma sensação mundial. Foi considerada a invenção japonesa mais importante do século XX. O museu mostra todas as invenções desde o ano de 1958 até hoje. O museu também permite que os visitantes criem os seus próprios copos de macarrão, escolher tempero, ingredientes, entre outras opções. Imagine como deve ser inventar o seu próprio sabor e encher ele de ingredientes? O melhor é que você pode levar ele para casa, não é necessário consumir ele na hora. O museu também possui um restaurante no piso superior. Você pode saborear diferentes macarrões de diversos países. Caso você vá visitar o Japão, vale muito a pena passear nesse museu. 7 curiosidades sobre o miojo. 1. Em 2012, foi criado em Nova York o Ramen Burger, um sanduíche que apresenta um macarrão cozido e compacto em formato de pão e levemente tostado, complementado com um hambúrguer de carne bovina e uma saladinha para dar um visual mais saudável. 2. No mesmo ano, a Nissin preparou chefes especialistas na iguaria, por meio de um curso de 300 chefes. As aulas podem ser vistas por streaming, a partir de casa. Ao final da transmissão, os alunos podiam imprimir seu diploma. 3. Estima-se que 80 bilhões de pacotes de Nissin Miojo sejam consumidos anualmente em todo o mundo. No Japão, foram construídos 2 museus em homenagem ao produto. 4. O nome miojo só é utilizado no Brasil. Em outras partes do mundo, o macarrão instantâneo é chamado de lamen. 5. O nome miojo significa estrela brilhante. 6. O sabor galinha caipira é o preferido dos brasileiros, segundo a Associação Brasileira de Massas Alimentícias. 7. A China é o maior consumidor de macarrão instantâneo do mundo, com 44,2 bilhões de porções por ano. Miojo faz mal? O miojo divide opiniões, pelo menos aqui no Brasil. De um lado, há aqueles que relatam as consequências de consumir o macarrão instantâneo, e do outro, há os que buscam a facilidade no momento de se alimentar. Mas, assim como qualquer alimento, o miojo, quando consumido em excesso, pode fazer mal, principalmente por ser um produto industrial. Mas hoje, para se adequar às normas de saúde, já foi feita a diminuição de sódio do produto. E também, ele conta com linhas mais saudáveis.
Site da Nissin no Brasil. O site da Nissin no Brasil contém informações importantes sobre o macarrão instantâneo vendido aqui. Entre elas estão as suas linhas e sabores, seu modo de preparo, ingredientes tanto do macarrão quanto do tempero em pó e seu valor nutricional. Você sabia que em 2005 foi criado por Momofuku Ando o Space Ramen, que seria um miojo para ser consumido pelos astronautas no espaço? Ele ficava dentro de um pacote fechado a vácuo. E aí, gostaram das curiosidades? Já sabiam de alguma das que eu falei no vídeo? Deixa aqui nos comentários. Obrigada por assistir, até mais!